Em abril deste ano, 2023, são tornados públicos casos de assédio sexual e moral levados a cabo por duas figuras bem reputadas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Num capítulo escrito por 3 ex-investigadoras deste Centro de Estudos Sociais, o SES, são descritos os atos de assédio e são usados os pseudónimos Professor Estrela e Aprendiz. Pseudónimos estes atribuídos ao professor emérito Boaventura de Sousa Santos e ao antropólogo Bruno Sena Martins. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Os alarmes soaram em Coimbra quando no livro intitulado, e vou dizer em português, Má Conduta Sexual na Academia, é lançado em março por uma importante editora britânica de ciências sociais, a Routledge. O último capítulo deste livro é escrito pelas investigadoras Catarina Laranjeiro, portuguesa, Lieselotte Viane, que é belga, e a norte-americana Mai Nadia Tom. Como título deste capítulo, pode ler-se, e vou traduzir novamente, As paredes falaram quando mais ninguém conseguiu. Este trabalho começou quando Catarina, a portuguesa, e a Lieselotte, a belga, um dia se encontram num café à beira da estação de comboios de Coimbra. Uma portuguesa e uma belga entram numa... Foi mais forte do que eu. Tinham sido apresentadas há uns meses por alguém em comum, também colega. Essa pessoa disse-lhes que ambas tinham de se conhecer. Esta era a primeira vez que falavam pessoalmente e foi um encontro que descrevem como realmente transformador para as duas investigadoras. É a partir desse dia que percebem que não estavam sozinhas, a viver assoladas de sentimentos de culpa, dúvidas e confusão. A experiência que cada uma tinha vivido não tinha sido algo isolado ou até excepcional. Havia mais casos de estudantes de doutoramento que tinham sofrido igualmente com os comportamentos inapropriados por parte do mesmo professor, um dos grandes vultos das ciências sociais, o professor emérito Boaventura de Sousa Santos. E pior, toda a gente sabia das suas práticas, incluindo, ao que tudo indica, a própria instituição da qual ele fazia parte desde os finais dos anos 70. E falo, claro, do Centro de Estudos Sociais que pertence à Universidade de Coimbra. Ainda antes do encontro das autoras deste capítulo, já circulavam há anos rumores de assédio sexual e passam a ser de tal forma expressivos que são desenhados nas paredes do edifício do Centro de Estudos Sociais, para que ninguém se esquecesse. Corria o ano de 2018 e as mensagens continuaram e prolongaram-se até aos dias de hoje. Nas paredes podia ler-se grafitado: Fora Boaventura, já todas sabemos. Estas paredes nunca se calarão. Fora Boaventura, já toda a gente sabe. Pronto, esta é redundante. Deixem-se de cenas também. Cenas aqui referindo-se ao Bruno Sena Martins. Outro. Casarão de estupro, sancionado pela Academia. O casarão, vim mais tarde a saber, era o restaurante onde eles normalmente se encontravam em situações sociais. Porém, rapidamente e consecutivamente, estas frases eram apagadas com lixívia, líquido que por acaso se usa sempre para ocultar provas. Desinfeta superfícies, branqueia lençóis e serve ainda para limpar grafites e também sangue e qualquer prática criminosa no fundo. E eu acho que sou alérgica porque a minha pele rebenta sempre, é horrível. Basta só um bocadinho, fico toda derretida. Este capítulo, escrito pelas 3 investigadoras, descreve aspectos graves no funcionamento do SES, tendo como epicentro o professor Estrela, o Boaventura Santos. Falam do abuso de poder e a rede que o possibilitava, funcionando ao mesmo tempo como encobridores, para não dizer cúmplices, já que estamos a falar de pessoas que orientavam doutorandos, investigações e integram quadros diretivos, tornando fácil e provável até, diria, o abafar dos casos. Temos então Boaventura Santos, tido em muito boa conta pela comunidade científica e académica, ocupando os mais altos cargos da instituição e, por acaso, o sucesso profissional corre na família, porque até o filho dele é atualmente vice-reitor da Universidade de Coimbra. Mas atenção, também há 6. Ele é um deles. Não sabia que havia 6. É um para cada pelouro. Nestas coisas académicas, se uma pessoa não usa a palavra correta, cai o Carmo e a Trindade, não é? Cai o Boaventura e o Sena. Já se diz assim até.
Boaventura Santos acompanhava de perto o trabalho de vários estudantes. Era orientador de doutorandos nacionais e internacionais, tanto que ele viaja muito e está sempre fora, e tinha como braço direito o mencionado no artigo aprendiz, atribuído a um outro investigador mais novo, doutorado em Sociologia, o Bruno Sena Martins, que por acaso é meu amigo no Facebook. Dos tempos eu também estudei em Coimbra e por acaso lembro-me dele na faculdade, mas quer dizer, não me lembro de nada. Lembro-me de o ver por lá, no NL, Noites Longas, enfim. Dentro deste círculo também faz parte a Watch Woman, pseudónimo atribuído a Paula Menezes, investigadora e coordenadora do centro. As denúncias recaem mais sobre Boaventura. Vamos conhecê-lo melhor. Tem atualmente 82 anos, é natural de Coimbra, lançou vários livros, entre os quais Epistemologias do Sul, uma espécie de linha de pensamento que lhe trouxe reconhecimento além fronteiras, mas melhor que eu, só mesmo ele a apresentar-se. Podemos ouvi-lo num vídeo em 2018, disponível no canal de YouTube Leituras Brasileiras, onde partilha também a sua escola de pensamento, criada por ele mesmo, e selecionei aqui alguns certos porque o vídeo é longo. Porque são 20 minutos. Vamos ouvir. O meu nome é Boaventura de Sousa Santos, sou sociólogo. Eu sou um filho da classe operária. O meu pai era chefe de um restaurante, na altura famoso, em Coimbra. Eu fui o primeiro filho da classe operária a entrar na Faculdade de Direito, uma faculdade que tem 700 anos. E, portanto, nunca entrou muita gente da minha filiação de classe, digamos assim. Isto já era assim um escândalo, e depois o escândalo foi duplo, porque além do mais era o melhor aluno da classe. E portanto isto já é uma coisa que me marcou bastante na vida e que foi para mim uma forma de mostrar como as sociedades são excludentes, como é possível, efetivamente, dentro destas sociedades, por vezes, vencer, lutar. Normalmente os êxitos são mais individuais do que coletivos, e, portanto, não é a classe que se promove, são indivíduos de uma certa classe que se promovem. É assim que o sistema capitalista funciona. Da minha origem foram muito importantes quando eu tive que decidir a minha tese de doutoramento e vim fazê-la nas favelas do Rio de Janeiro. E vivi durante uns meses na favela do Jacarezinho e aí fiz o meu trabalho de doutoramento. E esta foi a minha grande primeira lição daquilo que eu hoje chamo as Epistemologias do Sul, que é a minha proposta teórica. Foi que eu vi muita coisa que estava fora do pensamento de esquerda e do pensamento eurocêntrico, de crítico, que eu tinha vindo a adquirir. Em primeiro lugar, eu comecei a ver que as populações que vivem nas favelas são pessoas que são dignas em condições indignas e que lutam pela dignidade nas condições mais indignas, tal e qual como vi ontem na ocupação de São Bernardo. Isso para mim não foi surpresa, foi apenas confirmação daquilo que eu sempre vejo, não é? E, portanto, são pessoas que têm um conhecimento que não é valorizado, porque eles não são valorizados. E estão excluídos da sociedade, e estão excluídos de uma forma abissal. Aí está, outro conceito meu, da linha abissal, da exclusão abissal, é que há formas de exclusão que não são abissais, porque as pessoas são discriminadas, mas têm, apesar de tudo, direitos, e há formas em que as pessoas não têm direitos porque são subhumanos. Sejam mulheres, sejam negros, sejam indígenas, sejam LGBT durante muito tempo, sejam trans. E, portanto, é uma exclusão muito mais radical. Daí a definição das Epistemologias do Sul. As Epistemologias do Sul é uma tentativa de resgate epistemológico dos conhecimentos nascidos na luta por parte daqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Boaventura de Sousa Santos é de facto um homem muito reconhecido em Portugal e internacionalmente, tendo sido responsável por atrair fundos e interesse estrangeiro para a investigação e para a Universidade de Coimbra, mais especificamente para o Centro de Estudos Sociais que ele ajudou a criar. Vários artigos científicos e livros da sua autoria fazem dele um homem com uma carreira invejável e efetivamente poderoso, com contactos privilegiados, principalmente dentro da instituição, que ele é muito amigo. Apesar de defender valores que todos reconhecemos como humanos e igualitários, de falar contra uma sociedade patriarcal e colonialista, é descrito como um homem egocêntrico, que alimenta o culto da personalidade encerrada nele próprio.
Exemplo disso é um episódio contado no livro em que havia uma espécie de regra não escrita, portanto era tradição, no final de cada semestre ou de séries de masterclasses, um ano letivo, estudantes ou doutorandos orientados por ele reunirem-se todos com Boaventura Santos num restaurante repleto de homenagens à sua pessoa, por várias gerações de alunos. Esse restaurante era o Casarão, que foi também grafitado nas paredes. Nestas festas, no Casarão, era costume tirarem fotos com ele, e eu imagino que seja aqueles restaurantes que têm fotos nas paredes, com várias pessoas conhecidas. Neste caso era só o Boaventura. Provavelmente alguém chegava lá, quem é? Quem é? Não me diga isso, isto é o Boaventura. Não sei, imagino eu. Para além de tirarem fotos, era costume recitarem poemas dele. Num destes encontros, nestas festas, duas investigadoras, uma delas a autora portuguesa deste capítulo, foram abraçadas por Boaventura Santos durante demasiado tempo. O que chamou a atenção de um outro colega de doutoramento que assistiu àquele comportamento. O colega foi ter com elas e disse-lhes, alertou-as para o facto daquele tipo de comportamento ser normal e disse-lhes para terem cuidado. Deve ter dito algo do género, cuidado com o velho. Cuidado com o velho. As investigadoras contam também que era recorrente e normal os convites para encontros sociais com colegas e superiores, em restaurantes ou em casas privadas, onde as relações mais próximas com superiores eram encorajadas e onde, sendo estudantes de doutoramento fora do contexto escolar, estavam também numa posição mais vulnerável. Também era costume o aprendiz sondar a opinião das colegas sobre relações monogâmicas e amizades coloridas ou colegas com benefícios. Estudantes que ele próprio orientava. A ideia que se tem é que a sexualidade é discutida abertamente por eles, pelos superiores, o que tornava as coisas um bocadinho estranhas. É estranho. Oh, professor, calça, homem. Este livro menciona também que Bruno de Sena, o aprendiz, chegou a fazer uma piada com orgias e tal, o que deixou o ambiente ainda mais awkward. Há uma expressão que eu gosto muito que é read the room. Setor, read the room. Não é apropriado. Tudo isto até poderia ser entendido com humor caso ficasse apenas por aqui, pelas piadas. Mesmo assim, pronto. Calmex. Mas há relatos pessoais descritos neste livro de uma doutoranda que se encontrou sozinha com Boaventura Santos e este meteu-lhe a mão no joelho e disse-lhe: bom, se calhar está na altura de retribuires o apoio que te tenho dado. Quem não entrasse no círculo íntimo do professor Estrela e do aprendiz era gradualmente afastada, com o seu trabalho a ser constantemente criticado, desde alegações de falta de pensamento crítico, de suporte científico, etc. Algumas doutorandas viram-se mesmo obrigadas a sair do SES e de Coimbra e foram rotuladas como difíceis, acusadas de indisciplina, numa teia que se estende e bem. Importa se calhar aqui conhecer alguns conceitos como gaslighting, que é uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, omitidas ou inventadas para favorecer o abusador e para que a vítima chegue a duvidar da sua própria memória, da sua própria sanidade mental. Ele está a dar comigo em doida. Uma outra prática também usada por abusadores é o chamado grooming, que inicia-se normalmente com uma abordagem não sexual, com o objetivo de ganhar a confiança e a amizade da vítima, de forma a levá-la a fazer atos sexuais ou a marcarem um encontro presencial. É o chamado traz água no bico. Isto aqui não. Boaventura Santos é também acusado de extrativismo social. E o que é extrativismo social? É uma forma de exploração laboral. Trata-se de fazer uso do conteúdo intelectual de outra pessoa para proveito próprio, sem o reconhecimento da autoria ou devida remuneração. Há até um episódio contado no jornal digital, Notícias Magazine, em que numa apresentação de um trabalho de um aluno e investigador numa conferência em que Boaventura chega atrasado, no final ele sussurra-lhe ao ouvido apenas 3 palavras. Não me citou. Se sussurrou deve ser, não me citou. É vaidezão. O Boaventura é um vaidezão. A autora portuguesa, a Catarina, chega mesmo a referir no capítulo que foi aconselhada a não divulgar o caso pelo seu psicoterapeuta com o intuito de se proteger. Consegue perceber-se que as vítimas de assédio sexual ou qualquer outra forma de abuso em Portugal não se sentem seguras para denunciar ou falar e ainda hoje
não acreditam que as entidades competentes, neste caso a instituição da Universidade de Coimbra, lhes ofereça a proteção necessária ou sequer que sejam tidas em conta as suas queixas e denúncias. Por isso, às vezes, torna-se tão importante esta denúncia pública dos nomes, porque às vezes a sociedade acaba por ajudar de alguma forma. Eu gosto de acreditar que sim. Mas isto explica, por exemplo, porque é que estas denúncias são tornadas públicas numa altura em que as autoras do capítulo já não trabalham nem colaboram com o SES. A maioria nem em Portugal se encontra. E as mulheres que posteriormente deram a cara e relataram os seus casos de abuso, alguns deles descritos no capítulo, são estrangeiras. E falo de Bela Gonçalves, hoje deputada brasileira, e também da ativista argentina Moira Milan. E têm em comum duas coisas: trabalharam no SES e já não trabalham no SES. Tanto as pessoas que conhecem estes casos como as que viveram de perto e, claro, as vítimas destes comportamentos imorais têm medo de boa ventura, medo de serem descredibilizadas, afastadas de algum cargo ou de algum projeto, ou até mesmo perseguidas com processos de difamação e ou outras ações que boa ventura já ameaçou fazer. Por isso, quando contactadas, algumas das pessoas ligadas às denúncias do SES não quiseram falar publicamente sobre estes casos, dar voz ou a cara, precisamente para não serem marcadas. Como mecanismo de autopreservação, recusaram ser identificadas. É importante referir que, em momento algum, os nomes de Boaventura de Sousa Santos, Bruno de Sena Martins ou até mesmo Paula Menezes são mencionados na publicação. Mas tendo em conta que as autoras, a Catarina, a Lieselotte e a Mai, partilham apenas um único local de ensino como doutorandas ou pós-doutoranda, foi então fácil chegar até ao SES e daí aos nomes já mencionados. O próprio Boaventura Santos referiu que sabe que é ele o visado e identifica-se no capítulo, provavelmente porque lhe falaram do professor Estrela e ele aí disse não, só posso ser eu. Apesar das acusações que diz serem totalmente falsas, refere que é ele no artigo sim. Sim, sou eu. Shining bright like a diamond. Assim como o aprendiz e cúmplice das práticas de Boaventura de Sousa Santos é Bruno de Sena Martins. O professor emérito já se pronunciou então sobre os alegados casos de assédio sexual, diz serem falsos, autênticas calúnias e promete avançar com um processo de difamação contra as autoras do artigo e contra Moira Milan. E pede ainda um pedido de desculpas por parte de Moira. E a Moira já veio dizer, claro, era o que faltava. Por outras palavras, até porque é argentina. Não vai acontecer. O Ministério Público não irá iniciar qualquer inquérito sobre esta matéria, uma vez que tudo indica serem crimes semipúblicos. Estes casos estão então a ser geridos pela Comissão Independente e serão tratados internamente, neste caso pela Universidade de Coimbra, que tem autonomia para tal. Existem vários locais onde podem ser apresentadas queixas de assédio sexual ou de violência sexual, de alguma forma, diretamente no Ministério Público, junto do Tribunal, na GNR, na PSP, PJ, através do site Queixa Eletrónica. Ainda nos falta perceber melhor qual foi a resposta dos acusados no artigo publicado e da instituição face à denúncia pública e perceber os próximos passos. Sabemos que está a ser constituída uma comissão independente para apurar todos os factos. Não conhecemos muitos pormenores sobre os casos de assédio sexual, mas Boaventura de Sousa Santos e Bruno de Sena Martins já foram suspensos de todos os cargos que desempenhavam no SES. Isto, claro, até ao apuramento das conclusões da Comissão Independente. Para a semana voltamos a este caso, até porque recentemente houve mais denúncias de 3 vítimas de assédio sexual, moral e extrativismo intelectual, mais 3 vítimas do professor Estrela, que irei abordar no próximo episódio. Obrigada por acompanharem o Dominó, já sabem, todos os episódios estão disponíveis em todas as plataformas. Podem também seguir-me no Instagram, mandar-me e-mail para ritacamarneiro.com. Queria agradecer também à página Boala, que me meteu em contacto com várias fontes. Despeço-me agora, não sem antes dizer que se gostam de programas sobre crime como eu, que sou doidinha por eles, então basta ligar-se ao canal AMC Crime, disponível em todas as operadoras. Este foi o Dominó, um podcast da AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Tchau, tchau!